Bom dia, boa tarde, boa noite, meu ouvinte do LelaCast. Eu sou o Renan, o Suave, e o fim está próximo. Fala galera, meu nome é Darlan e eu pensaria em alguma introdução, mas eu tô muito doente pra pensar. Sangue de Cristo tem poder. E aí galera, eu sou o David Leão e nós estamos vivendo um filme. Oi gente, meu nome é Luiz e eu não pensei em uma introdução. É isso aí. Boa noite, boa tarde, bom dia, para fazer o inverso de Darlan. Sejam bem-vindos ao melhor podcast da região. Esse podcast é foda mesmo, valeu. Podcast ou não, depois vocês me falam. No próximo podcast eu vou falar assim, minha introdução vai ser a seguinte. Mesmo depois de 2 anos de podcast, eu ainda sou confundido com o Darlan. Porra! É isso aí, Lela ouvintes. Hoje reunimos essa bancada maravilhosa que, como diria meu amigo Darlanzinho Gameplays, o apogeu do LelaCast. Pode crer. Pra participar do LelaCast tem que ter pelo menos um diploma, velho, de ensino superior, tá ligado? É, rapaz, ele aqui! Mãe tá dizendo aqui que tem 3, que ela quer participar também. Olha aí. Para discutirmos sobre essa loucura que a gente tá vivendo, quem poderia prever que no século 21 agora a gente teria um cenário de filme, né, que a gente nunca pensou que, tipo, eu acho que no Ocidente a gente nunca participou por uma pandemia, assim, né? Antes de mais nada, eu queria apresentar nosso convidado, para todo mundo que provavelmente já tá aí, já conhece, mas a gente está com o professor Robson Nunes, que é formado em História pela UEPB, né? Ele é professor de Filosofia, de História, de Sociologia, Artes, Música. O bicho é a gota serena, né? Ele é regente, o bicho é pau. Ele é regente de corais e bandas aqui de Mamanguape, né? Ele é praticante de Karatê Shotokan, olha aí. Pai de 2 filhos, casado, cristão ortodoxo e, além de tudo, é cabeludo e barbudo. Que isso aí é o massa, tá ligado? É com esse currículo que eu quero enricar. Adoro! The picture has changed dramatically in the Thomas United States Edis. since Friday night, as more state and local public health labs have been able to perform tests for the novel coronavirus. Eu tenho certeza que tudo isso que tá acontecendo agora é culpa minha, velho. Por quê? O que aconteceu? Por que, rapaz? Porque desde de pirralho, tipo, não é que eu esteja me achando muito especial, mas realmente, velho, o universo se esforça pra mostrar que eu tô errado, tá ligado? Aí, tipo, no ano novo, nos primeiros dias de 2020, aí foi pra Bahia eu, Darlan e Vitória, meu amor. Um beijo, Vitória! Aí eu falei assim, porra, esse é o ano, velho. 2020 vai ser foda, velho. Escutem o último podcast, 2020 Pois é. vai ser bom pra todo mundo. Aí, tipo, Deus tá lá em cima assim, e é? E vai? Parece que não. Aí, se eu não me engano, na primeira semana, quem tava lá, aí teve aquela parada da Terceira Guerra Mundial, tá ligado? Aí toda a ideia de Renan de que o 2020 ia ser legal caindo por terra, tá Cara, eu ligado? duvido que pro final do ano tem uma invasão alienígena, tá ligado? Ele tá escutando a guarda. Hoje nós falaremos sobre o nosso querido e maldoso coronavírus, né? Que é um vírus já conhecido no Brasil, no mundo, mas que ele veio de uma forminha mais desmantelada, né? Pra mostrar que a gente não é bexiga nenhuma. Aí a gente trouxe o Robsonzinho hoje justamente para nos atualizar, né? Ele e o correspondente Rivanildo, que está aí, o correspondente Arnóbio também. Depende muito, porque pior do que o coronavírus é a burrice. E a burrice, pra mim, é a doença que, de fato, tá acabando com o mundo. Mas tô na treta. Crítica social. Crítica social Olha aí, só já daí. colocou treta na mesa. Eu ia até começar falando isso, sabe? Porque, tipo assim, eu acho que a galera tem me chamado Rivanildo no podcast dele, que a gente também acompanha e tal. O tema que eu participei, que foi justamente o último dia que a gente estava lá na Recife, foi justamente sobre coronavírus. Aí, agora participando aqui do LelaCast também, coronavírus. O pessoal me para na rua, na rua não, porque eu não tenho saído de casa, mas no Facebook, as tretas, né, dos grupos de WhatsApp, até o grupo da cachaça, as tretas são em torno do coronavírus. Então, eu não sei. Eu não sou biólogo, eu não sou infectologista, eu não sou médico, mas a galera está querendo ouvir, então a gente vai. Mas, obviamente, que eu teria que levar mais para o lado histórico-social da coisa, né? Que é o que, de fato, está dentro da minha área de domínio aí, mais ou menos. Mas, de fato, é importante a gente discutir esse tema, porque é o que a gente está vivendo agora, e todo mundo, apesar de diferentes olhares, visões e opiniões a respeito do tema,
todo mundo vai ser atingido por essa porcaria, então todo mundo tem que saber alguma coisa, pelo menos. Todo Né? mundo tá sendo, né? Todos os setores já. A gente chegou num elemento que atingiu todos os setores da sociedade, tá ligado? Seja comercial, social, Pois é, político, tá ligado? E é foda. exatamente. Eu ia deixar pra falar isso no final do podcast, porque ia começar a escalonar, né? Aquela coisa, a gente ia começar meio descontraída, depois a gente começa a falar mais sério, mas como hoje o negócio aqui tá pau na mesa, vamos de pau na mesa, né? Tipo, existe uma corrente de pessoas defendendo que, mas eu não tenho o que fazer, porque, beleza, o vírus tá aí, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho contas a pagar. Aí eu falo, tipo, isso é uma escolha que você tem a fazer, tá ligado? Tipo, eu vi um vídeo na internet que eu acho que não vale nem a pena citar a pessoa que compartilhou o vídeo, mas era de um rapaz que ele tava numa praia aqui no Nordeste, e ele falando assim, tem ninguém na praia, isso aí é culpa do jornalismo e tal. E aí, quem é que vai pagar minha fatura aqui? Aí eu fico pensando, porra, legal. Gente que só o cara aí se fudeu. Eu mesmo, minha família mesmo, a gente se fode o tempo inteiro financeiramente e se recupera, tá ligado? Dinheiro você recupera, você faz eventualmente. O que não é um problema também. Você pode fazer a escolha, se você. É até melhor que você não tem que pagar nada. Você sai na rua, pega coronavírus e morre. Tudo bem, você deixa sua família sem dinheiro. Mas você tem que ser muito egoísta pra exigir que as outras pessoas queiram fazer o mesmo, tá ligado? Pois é. Além disso aí, um problema que eu tenho ouvido e visto, infelizmente, nas redes sociais, que tem muito boato criado em cima disso, e esses boatos são justamente pessoas que não compreendem o que é vírus, como é essa ideia do contágio, o que é uma pandemia. Criou-se todo um mito, ironicamente, em torno do que seria um grupo de risco. Então, aquela velha frase, eu não sou do grupo de risco e tal. Quando a gente tem registros atuais já também de pessoas com idade inferior ao grupo de risco, né? Mas ainda tem muita gente que está insistindo nessa burrice. Por isso que eu chamo burrice. Olha só, as notícias de hoje, né, daqui do país. A gente tem 92 mortes confirmadas pelo Ministério de Saúde e no Brasil e 3.417 casos confirmados. Isso no Brasil, tá? Nós temos aqui isso. Agora a questão é o seguinte: veja só, a Itália, que a gente estava observando com mais atenção ao longo desses dias, eu pelo menos me assustei muito quando na semana passada a gente viu que aquelas notícias aparecendo assim, a Itália está superando o recorde de mortes por dia, chegou em 300 e pouco. Meu amigo, hoje, o recorde que a Itália bateu de número de óbitos em um dia, 969 mortes no dia, em 24 horas. E isso, infelizmente, para muitas pessoas é besteira. As cenas que você observa do país da Itália, o que está acontecendo, é uma cena que nem Game of Thrones, nem qualquer outra série que a gente tenha assistido, nem The Walking Dead, talvez, tenha chocado como a gente vai ver. Pô. Infelizmente, essa é a visão. Pois é. Tipo, eu meio que... Talvez eu seja um pouco paranoico em relação a algumas coisas. Então, alguns dias atrás, eu tô mais calmo agora, mas tipo, eu tava me preparando psicologicamente e eu traçando planos caso a sociedade colapse, tá ligado? Tipo, o que é que eu vou fazer com minha família, como é que eu vou sobreviver. Eu tava medindo o temperamento e o psicológico de cada membro da família, como é que eles iam reagir a isso, tá ligado? Não, mas tipo, é isso mesmo. Você acaba criando essa paranoia em você. Eu tava com paranoia uns dias atrás também. Tipo, pensando, cara, o que eu vou fazer? Sei lá, talvez se isso explodir de verdade e o mundo acabar e uou. A pessoa fica criando, mesmo que talvez não seja um perigo real mesmo, sabe? A gente vê nos filmes de terror, tá ligado? E a gente pensa, porra, mas esses caras são muito... É muita burrice fazer isso. Mas eu acredito que os próprios personagens de filmes de terror também pensaram isso. Aí, tipo, acontece a merda Exatamente. a merda tá feita e a gente, porra, era burrice. Mas aconteceu do mesmo jeito, tá ligado? Exatamente. E falando em Exatamente. grupo de risco aí, galera, esse daí, tipo, minha mãe tá aqui do lado, ela provavelmente vai me dar um chute, mas
esse podcast aí tem a chance de ser... Tem uma grande chance de ser um dos meus últimos podcasts, porque falando em grupo de risco... Falando em grupo de risco, eu tô dentro de uns 5, tá ligado? Porque eu tenho adenoide, sinusite, rinite alérgica, o que mais, mano? Asma e o que mais? E manhã. Se o coronavírus pensar em mim, eu caio morto. Mas é interessante a gente pensar nessa questão que tu falou, né? Desse trauma já antecipado que você teve. Porque normalmente as pessoas, hoje em dia, elas não estão mais preparadas como o pessoal de antigamente, tá ligado? Hoje em dia a sociedade ela depende muito mais de um supermercado, depende muito mais de lojas, né? Para sobreviver. Antigamente você não tinha tanto isso. Tanto é que quando acontecia algumas coisas desse tipo, né? O Robson tem também ideia de várias outras ocasiões onde ocorreu uma doença. A galera, por mais que teve muitas mortes, por não ter a questão da medicina, mas a galera conseguia sobreviver e superar durante muito tempo esse tipo de coisa. Claro que a gente tem um número de mortes gigantesco, tá ligado? Mas o que acontece é que hoje em dia as pessoas não estão psicologicamente mais preparadas para isso. Tá ligado? Tudo hoje em dia é em torno de uma bolha. Todas as famílias que moram principalmente em cidade grande vivem dentro de uma bolha, tá ligado? Seja ela qual for, a questão de faixa etária e tal, sempre tem essa ideia. Como você falou, muita gente vai ficar com medo de perder emprego, mas e as pessoas que nem emprego têm, que vivem do lixo do outro, tá ligado? Pois é. Que vivem de Pois é. reciclável e tal. Essa galera, eles vão sair da mesma forma, porque eles têm que garantir, né? Tem muita gente que tem muito dinheiro e tá surtando. Ah, meu Deus, não sei o que. Cara, eu acho que o buraco é muito mais embaixo se a gente for analisar, tá ligado? Psicologicamente essa população. Então, eu acho que quando a gente surta, e você surtou e já tá mais tranquilo, porque você começa a entender de fato como acontece a coisa, tá ligado? Como, se você ficar ligado nos noticiários, principalmente todo dia, né, para quem não sabe, todo dia o Ministério da Saúde tá fazendo lives no YouTube, e eles passam dados, né, passam as notícias ruins e também passam as notícias boas, e a gente sempre tá ligado nisso. Isso é interessante porque você mantém você dentro da normalidade psicológica para que você não surte. Porque aqui mesmo a gente não tem nenhum caso. A gente tem casos muito próximos de uma pessoa, né? Não quer dizer que a gente não deva tomar cuidado, nem aceitar as dicas que o Estado passa, mas a gente não precisa surtar. Né? O mundo não vai acabar, pelo menos não agora, tá ligado? A gente sabe que talvez não, né? Com certeza vai ter uma crise pela frente, né? Principalmente econômica, mas a gente, por enquanto, não precisa surtar. Diga-se de passagem, apesar disso que a gente já comentou, tá ligado? Sobre a burrice do ser humano para 4. Em termos de medidas governamentais, com exceção do nosso queridíssimo presidente da República, o Brasil tá me impressionando, cara. Tá deixando tipo... Pois é, velho. Era isso que eu queria comentar aqui, porque tem muitos setores governamentais de cada estado que estão tomando suas próprias providências e foda-se o que estão aplicando, tá ligado? Rio Tinto, velho, eu juro pra tu, eu não dava nada pra Rio Tinto nessa crise, velho, na moral. Eu tava, tipo, porra, vem gente de uma pessoa direto, da Baía da Traição direto, velho. Os caras, os feirantes aqui só podem ter alimento produzido aqui, tá ligado? Não entra de fora. Tipo, em comércios de grandes aglomerações, tipo supermercados, a Caixa Lotérica em específico, velho. A galera tá fazendo um rodízio de pessoas, tá ligado? Pra pagar as contas. E elas sempre tem que se higienizar ao entrar no prédio da lotérica, tá ligado? E eles não deixam fazer fila, tá ligado? Eu fiquei, porra, olha aí, olha a humanidade aí. Parabéns. Parabéns, Rio Tinto, parabéns. Ei, agora falando sério mesmo, que você falou dessa questão, e está acontecendo um fenômeno social e até mesmo histórico nesse momento que a gente está vivendo, porque a gente tem que lembrar uma coisa, muita gente se confunde achando que a história só estuda o passado, mas existe um campo do conhecimento, da pesquisa historiográfica, que se chama justamente História do Tempo Presente. Então, os fatos que estão acontecendo nesse momento são história também. E veja só, onde a gente chega com essa análise, começando sobre uma questão de saúde e tudo mais. Perceba que o embate político hoje no Brasil tem trazido à tona que o sistema presidencialista, ou seja, aquela visão que o brasileiro cultivou desde o surgimento da República, do presidente enquanto manda-chuva geral,
ou até mesmo que os Estados Unidos têm apregoado, né, nos seus filmes e tudo mais, que você vê lá que o presidente é a figura central e todo o país pode morrer, menos ele. Então, essa visão de que o presidente no Brasil ele também é um ser místico, divino, que pode tudo e todo mundo tem que seguir ele, tem caído dentro dessa crise, porque os governadores de diversas regiões têm criado espécies de conselhos e, entre si, decidido questões para os seus estados, em parceria, em concordância. E, nisso, os governadores do Nordeste estão dando de 10-0. É aquela história, estão deixando os adultos brincar. Isso. É desse jeito. Agora tem uma parte que a gente tem que prestar muita atenção, que eu falei isso na minha live dessa semana, que foi o seguinte, diante de crises, historicamente, a gente tem aí diversos exemplos que todas as vezes que ocorrem crises, vão surgir os salvadores, aqueles que vão dizer que tem a solução, enfim, na verdade são politiqueiros, que nada mais querem do que conquistar o poder às custas da mentalidade sofrida do povo. Então, já está surgindo nos municípios, nos estados, no país como um todo, essas figuras. Então, a gente tem que ter uma ponderação muito forte desse tipo de governadores, porque nós temos governadores preocupados e comprometidos, de fato, querendo fazer com que o seu estado esteja protegido, porque isso não é uma lógica de piedade cristã, como muitos pensam, mas sim de lógica administrativa, porque se você perde o número de pessoas, você vai perder mão de obra, você vai ter uma série de problemas. Apesar que no Brasil a gente sabe que a superpopulação é um problema econômico, mas que a gente está vendo que, na verdade, o Estado ele tem dinheiro, ele tem recurso. Agora, o problema é que esse recurso, esse dinheiro, fica na mão da minoria. E agora, num momento desse como a gente está passando, a gente tem sim recurso para manter a população, os mais pobres, inclusive. Agora, a gente não tem capacidade de fazer isso enquanto a classe mais favorecida não abre mão de certos luxos. Porque se você acompanhou aí durante essa semana, as discussões dos recursos, né, para saber se ia dar o Bolsa Família de R$200, ia ser de 600, ia ser de 1.000, e hoje a gente fechou aí, né? Hoje finalizou esse papo a respeito desse auxílio, de até R$1.200. Agora, claro, cada caso vai ser um caso analisado. Não sei como é que isso vai acontecer, mas isso foi definido hoje, né? Mas, enfim, existe a possibilidade de você usar esse recurso para ajudar a população, para auxiliar os comerciantes, o autônomo, tem sim. Agora, é um momento que a gente tem que analisar onde estão agindo os politiqueiros e onde estão agindo aqueles que, de fato, querem ajudar a população. Então, a gente precisa ficar atento aos tipos de discurso e também ao perfil histórico-político de cada um desses que estão se metendo aí. Estou falando isso para a gente ver que teve treta de Bolsonaro com Dória, na reunião do pessoal aqui do Nordeste, o nosso governador da Paraíba, João Azevedo, ele fez intervenções coerentes. Diga-se de passagem que o governador da Paraíba recebeu muitas críticas esse ano. Não tem a simpatia de todos, as pessoas, inclusive, ligadas ao próprio governo do Estado, mas que, diante dessa crise, ele tem sido um dos governadores mais sensatos em relação a essa situação. Porque ele foi quem fez tudo. Mas é isso que eu queria pontuar nessa ideia, de que na história a gente, em diversas pestes que tiveram aí, desde a Idade Média, na verdade, desde a Antiguidade, a gente vai ter pandemias, né? A gente vai ter pandemias ou epidemias, que é importante a gente saber a diferença entre epidemia e pandemia, né? Que a epidemia, ela é quando uma doença contagiosa vai tomar conta ali de uma certa região, mas dali ela não vai passar. Então, você tem um controle territorial, geográfico, físico menor. Quando essa doença ela passa para o âmbito internacional, você vai ter aí, na verdade, agora uma pandemia. Porque o controle e a restrição territorial daquela doença ultrapassou limites e agora está espalhada pelo mundo. Então, a ideia do Covid-19
por isso que foi decretada a ideia de pandemia, por conta disso. Hoje, inclusive, a gente começou falando sobre a Itália. A gente sabe que a China teve grande número de casos de pessoas contagiadas e mortes e tudo mais, mas hoje, dados de hoje, os Estados Unidos atualmente é o maior epicentro do coronavírus, né? Bom, os dados que eu tenho mundialmente aqui, Só para a gente atualizar, já que eu falei de Itália e de Brasil, em todo o mundo, atualmente, o número de pessoas contaminadas passa de 530 mil. e no caso de mortes registradas pelo coronavírus, foram 24 mil mortes ao todo no mundo. Tá em alerta, né? São Paulo é alerta. João Pessoa tá começando a entrar nessa fase também. A gente tem 10 lá, se eu não me engano. E a ideia agora é justamente botar em prática essa quarentena, né? Pois é. Porque, tipo, a gente no interior, eu mesmo eu vim sair, acho que antes de ontem, de casa, desde que eu cheguei em Mamanguape. Né? E eu vi que tem muita gente que tá seguindo o protocolozinho que foi passado e outras não. A gente entende muito que tem galera que ainda leva isso como brincadeira, né? Que isso é besteira, coisa da televisão, coisa desse tipo. Só que, tipo, antes de eu vir de João Pessoa pra Mamanguape, a gente já tava vendo na sexta-feira um caos, tá ligado? Você começava a ver filas gigantescas dentro do supermercado, passando por dentro do estacionamento. Ou seja, então, é justamente na questão psicológica que eu falei, né? De surtar, cara, o mundo vai parar e eu preciso ter comida pra não morrer de fome. Ponto. Tá ligado? Aqui em casa mesmo eu pedi pra fazer logo uma feira, porque eu não sabia se aqui a galera ia se comprar da mesma forma, né? Ou se ia. Não, mas até então tá tudo tranquilo, a galera tá indo. Né? Onde a gente vê essa maior aglomeração de pessoas ali na Caixa Econômica, o pessoal tá indo tirar dinheiro, mas assim. Mas ali, a galera hoje passei a fila tava toda organizadinha, a polícia bateu lá e tudo mais. Né? Mas a galera tá começando a seguir o protocolo porque tá vendo que não é brincadeira, né? Porque assim, quer ou não, é a coisa mais séria do mundo. Você só acredita que não acontece com você. Né? A ideia de morte é sempre essa. Né? Tipo, meu amigo e eu, minha família, a gente nunca vai morrer de um acidente de carro, a gente nunca vai morrer de tal coisa. Porque a gente porque a gente acha que só quem vai morrer assim são as outras pessoas. E a mesma coisa entra para o Covid, tá ligado? Não que ela esteja aqui, mas tipo, todo mundo corre o risco. Né? E se você não corre o risco, você não é sintomático, você pode passar para outras pessoas e você dá na cidade. Uma coisa que eu tava vendo, inclusive, quem plantou essa ideia pra mim foi o Alexandre Ottoni, lá do Jovem Nerd. Ele falou que ele falou que os hábitos eles não necessariamente estão de acordo. A Robson pode confirmar isso com o estado contemporâneo da sociedade. Por exemplo, ele mencionou que o hábito de fazer compras no começo do mês aqui no Brasil vem da época que a inflação estava gigantesca aqui, tá ligado? Antes de R$1, onde você comprava uma coisa no começo do mês e no final do mês ela estava mais cara, tá ligado? No final do mês não, meu amigo, era todo dia no preço diferente. É verdade, já tivemos fases de inflação assim. Aí eu acredito que depois que passar a pandemia, né, se a sociedade não colapsar, eu acho que vão ter alguns benefícios colaterais. Eu acho que a partir de então, o povo brasileiro ele vai ser menos pegajoso, sabe? O pessoal vai ser menos de casa, entende? Essa questão da sociedade mudar, eu acho que vai acontecer. Tipo, vai ser um grande impacto, sabe? E, assim, vai mudar as relações, sabe? De pessoa para pessoa. Talvez a gente... Aquele negócio de dar mais valor para as coisas. Talvez aconteça, sabe? Eu imagino que seja tipo um período pós-guerra. Sabe? Tipo, ganhamos a guerra. Eu acho que isso cai meio por terra, porque o que acontece? O ser humano moderno, ele tem muito essa ideia não. Esse costume de sempre entrar em choque e melhorar no instante. Tá ligado? Eu vi um acidente de moto. Nunca mais andei de moto na minha vida, não sei o que. É um drama. Por mais que seja uma coisa grave, mas tipo, por mais que a gente tá falando de uma coisa global e tal, mas tipo, com 2 dias depois o cara tá bonzinho. Anda de moto, empina a moto, tá ligado? Assim, o ser humano ele tem muito disso. De dizer, não, vamos ficar mais em casa. Eu acho que uma boa parte das pessoas também vão sim começar a olhar as coisas de outra forma, que isso é bem lógico para quem tem mais
consciência das coisas que estão acontecendo, mas a galera que não tá muito ligada no que tá acontecendo, não tá se importando, meio que é um foda-se, é umas férias que eles estão recebendo agora, né? E tchau. Aliás, falando isso, tem um vídeo maravilhoso que eu vi. Cara, que satisfação que teve. Que onde em Florianópolis, eu acredito, as pessoas estavam usando a quarentena para ir à praia, sabe? E aí eles são abordados por um helicóptero, tá ligado? No meio da areia. Eu falei, caralho, que satisfação, velho. A areia voando assim, tá vendo? Só quase os manchas voando. Mas pô, assim, aí, sobre essa questão que o Luiz falou, né? Eu acho muito disso que talvez não mude tanto. Porque boa parte das pessoas, principalmente do interior, eles não estão nem não, velho. Aqui em Mongaguá a gente tem muito disso. Tá começando a acordar agora, galera, porque o negócio tá ficando pesado pro lado de cá. Mas se não tivesse chegado assim, tão grave, a galera tava pouco se fudendo, tá ligado? Eu tava tranquilo, tipo, pronto. Eu tava até falando que os idosos aqui do meu bairro, a galera tá tudo na porta de casa, tá indo jogar dominó com a galera. Tá todo mundo tranquilo, velho. Tá ligado? Interior, a galera acostumada a ter. Eu digo, meu, já passei 25 quantos anos na roça. Um vírus vai me matar como? Mata não, vamos embora jogar dominó com o pessoal lá e vai. E ainda mais o povo na televisão dizendo que é uma gripe, tá ligado? Pô, aí é complicado. De acordo com o ministro lá da Saúde, o Ministério da Saúde, o pico de infecções, do contágio, vai ser no mês de abril, né? De 6 a 20 de abril. E eu quero ver como é que vai ser esse negócio. Sim, aí ele falou que a rede pública... Cara, mas eu achei meio não sei vacilo, mas acho que uma decisão um pouco equivocada do próprio órgão responsável pela Organização da Saúde no Brasil, dar uma declaração de que ele afirmou que o sistema público brasileiro ele vai entrar em colapso, não vai ter estrutura para suportar, tá ligado? Tu acha que foi um vacilo? Eu acho que foi uma boa, assim, pra acordar as pessoas. Não, eu acho que ele deveria ter dito de uma forma não como ele disse, porque ele Porra, velho, a galera tá morrendo aí. Eu não lembro qual foi a palavra que ele usou, mas ele usou tipo, como assim? Sem amedrontar tanto as pessoas, seria isso? Tipo, ser menos Jair Bolsonaro, tá ligado? Não, mas aí você chegou num ponto que eu queria falar no meu raciocínio mesmo, que era a questão do medo, né? Eu, essa semana, estava refletindo sobre isso e acho que o que mais tem se discutido agora, em torno do âmbito dos, como posso dizer assim, dos apaixonados pelos seus politiquinhos, seria mais a questão realmente do medo. Porque estão fazendo medo, a mídia está fazendo medo, não sei quem está fazendo medo. Só que aí é aquela coisa. O medo, ele não necessariamente é sinônimo de algo ruim, tá? Porque, infelizmente, para algumas pessoas, em alguns momentos históricos, o medo vai ser essencial para salvar civilizações. Então, eu tava analisando isso, tipo assim, no padrão cultural que nós temos na sociedade brasileira, infelizmente, eu não fiquei nem contra. Na verdade, primeiramente, eu pensei a mesma coisa, assim, cara, tá espantando a galera, geral ficar com medo. Mas só de ver que deu certo, pelo menos os primeiros dias, porque como o Leão estava falando aí, que a galera tá abrindo mais os olhos, participando, eu já tô achando um pouco diferente, sabe? Tô achando que hoje é sexta, né? Tô até aluado com os dias de semana, quem não, né? Pois é. Mano, pode crer. Hoje é sexta, já faz uns 8 dias que é domingo para mim, né? Agora, eu percebi assim que eu moro aqui em Nossa Senhora da Penha 2, né, já pertinho aqui do rabo da gata, como o povo diz, e percebi que a comunidade de fato freou. Ninguém tem saído de casa, então coisa, quer dizer, ainda tem as fuxiqueiras que saem aqui e outra ali, mas geral está em casa. E outra coisa que é maravilhosa, que eu chorei de emoção, ninguém está colocando som alto, ninguém está perturbando a vida de ninguém, está todo mundo... Queria isso aqui no meu bairro. Aqui no meu bairro para trazer uma festa. Pois, bicho, eu digo a você, que aqui eu fico para morrer com certos vizinhos aqui que botam um som sem considerar a vida do outro, mas desde semana passada, quando eu entrei em quarentena, tem sido uma coisa muito tranquila aqui. Aí, vez ou outra, eu vou ali na frente de casa dar uma olhada como é que tá a rua, e é aquela coisa assim, ó, a paz reinando em todo canto, mas isso só foi possível porque algumas pessoas ficaram com medo.
Outras, nem com essas ameaças, e aí que fica o perigo da gente acabar reforçando certas narrativas em torno dessa questão, que a gente escuta muito por aí, né? Ah, é só uma gripezinha, isso aí eu não estou fora do grupo de risco, eu não preciso estar com medo não, porque isso aí vai passar. Ah, Deus é mais. Olha, eu sou cristão, vocês sabem muito bem, mas a raiva que mais me dá é quando usam o nome de Deus para alimentar a burrice dos outros. Porque não tem condições, cara. Deus não criou o ser humano para ser burro, não. A doutrina cristã, ela é aquela ideia, né? De amar o próximo, de fazer o bem. E não ficar tirando onda com Deus ou querendo usar Deus como saída para toda a safadeza que você quer fazer na vida. Então, onde é que está? Aí vem a questão econômica que a gente estava falando também, dessa crise que tem dito muito assim. Ah, vocês têm medo de um vírus? Vocês não são cristãos? Já escutei gente botando isso na internet, sabe? Tipo assim, cristão de verdade não tem medo da morte. Aí eu fui lá e comentei, tá, mas o cristão de verdade também não pode ser burro, não, porque isso é burrice. Então, fica complicado você querer colocar Deus como uma solução prática para sua burrice, né? Porque Deus consegue curar tudo, tudo, menos a burrice, porque a burrice é uma questão sua, você que tem que tomar a decisão de ser curado. Eu tava assistindo um vídeo, pô, sobre essa questão, que, tipo, era um padre falando que, no caso para os cristãos, né? Tipo, Deus dá a luz natural da razão e a luz natural da fé. Tipo, a gente não pode, sabe, a gente tem que equilibrar as duas, digamos assim. Porque uma é demais e a outra é demais, as duas são consideradas heresias para a igreja, digamos assim. Essa questão de não estar tendo missas, ou sei lá, enfim, não tendo aglomerações assim, tipo, é o certo a se fazer agora, sabe? Então, eu queria ressaltar aqui, já que Robson e Nandinho são duas pessoas muito religiosas. Bolsonaro, no caso, o amigo Bolsonaro, ele falou que ia ter missa e tudo faz pra ele, tá ligado? Só que uma coisa que eu achei muito, muito, muito da hora da parte do arcebispo da Paraíba foi que ele falou, não, aqui mesmo não tem não, velho. E não tá tendo. Pois é. E eu queria saber qual é a visão de vocês. Bolsonaro não tem poder sobre a igreja católica. Tipo, é muito difícil comentar essa questão, porque a gente tem que tomar muito cuidado ao ponto que a gente expondo nossas opiniões na internet, as pessoas procuram taxar um posicionamento. E essa é a última coisa que eu quero. Até porque foi do mesmo jeito nas eleições de 2018, que qualquer coisa que eu falava, eu era bolsominion, tá ligado? Aí hoje, qualquer coisa que eu falo, eu sou esquerdalho, essa porra. Só que, caralho. Ok, eu não... Tá, vamos tentar. Eu vou tentar fazer o meu comentário mais neutro possível, sabe? Independente Agora vocês sabem o que é que eu passo em sala de aula, né? Independente do seu posicionamento político, você tem que reconhecer quando você vê uma pessoa incompetente, sabe? Então, o que acontece é que eu acho que entre dois casos, e os dois são bem preocupantes. Ou o governo, tipo, a esfera administrativa da República Brasileira não se importa nem um pouco com a epidemia no Brasil, porque eles sabem que eles têm métodos de se garantir não só a sua segurança, como a sua segurança da sua conta bancária. Ou o que eu acho mais provável, que muita gente ali não faz a mínima puta ideia do que tá fazendo, tá ligado? E por isso que a gente vê aquelas pérolas. Mas, independente disso, indo para o que Darlan estava falando sobre que a gente começou a falar sobre religião, né? Eu só quero dar um depoimento aqui que aconteceu comigo, que, sem falsa modéstia, eu me considero uma pessoa centrada quanto às discussões religiosas. Porque eu tenho uma concepção completamente diferente da minha mãe, de Robson e de Nandinho, porque é uma concepção bem pessimista, na verdade. Mas eu respeito muito quem é muito religioso, né? Mas, tipo, exatamente um dia antes da quarentena, eu fui imprimir uma coisa na gráfica não, na Lan House ali na praça. E aí, o dono da Lan House falou para sua mulher: eu não vou passar nenhum dia em casa. Eu vou apenas, o tempo que eu passar em casa, eu só vou estar orando.
eu não preciso de remédio e nem tomar cuidado nenhum além desse. Aí a mulher dele falou, eu quero é máscaras, luvas e álcool em gel. Ele falou assim, cadê a sua fé, mulher? E nesse momento foi quando eu repensei todo o meu respeito pela religião dos outros. Tô brincando, Poxa. tô brincando, é só o cara que foi burro. Não, eu só ia comentar assim que de fato eu compreendo e eu gosto muito assim de vocês perceberem, né? Talvez eu tenha uma facilidade muito fácil de conversar com ateus, com agnósticos, com pessoas de outros credos, de outras religiões, porque a minha visão enquanto cristão é analisar qual é a mensagem fundamental que Jesus passou e tentar seguir, né? Só que aí o que acontece? Infelizmente, a gente está passando por um momento no Brasil onde estão utilizando a religião mais uma vez, né? Que isso já não é novidade na história, principalmente a religião cristã, como embasamento político para criar todo um fanatismo em torno disso. Se na Idade Média nós tínhamos ali, no feudalismo, o uso da Igreja Católica Romana para a legitimação do poder do rei, né? E aí, posteriormente, a gente vai ter o protestantismo apoiando e lado a lado com os burgueses nas revoluções europeias, e por aí vai. A gente vai ter, hoje em dia, toda essa loucura, esse fanatismo da chamada teologia da prosperidade, em relação ao pessoal aqui da política atual no Brasil, né? E meu filho acordou, eu tenho que ajudar ele agora. Tipo, tudo tem a ver com não só a religião. Se a gente for falar Sim, sobre... velho. Como a gente falou no começo, economia. A gente falou de pessoas de baixa renda, que é um problema que até o Rivanildo comentou aqui, que é um problema que a gente já tem na sociedade há muito tempo, tá ligado? E agora vai piorar, né? E a gente tem a questão da religião, que é uma questão que separa as pessoas, né? Tem gente que vai fazer uma coisa e vai fazer outra por conta da religião. Botam Deus como em primeiro, como justificativo para algumas coisas. Foi o que o Robson falou. E muitos outros fatores, entendeu? Assim, é um assunto que mexe com sociedade. E sociedade é pluralidade, né? A gente tem de tudo, velho. A gente tem todo tipo de troço que pode mudar a perspectiva de pessoas, como as pessoas veem, entendeu? Como a gente falou, a gente você pode ver, na mesma cidade a gente tem coisas diferentes. No bairro de Robson aí, a paz reinando. Aqui no meu bairro é música tocando, nego tocando funk, bebendo aqui na rua de casa, tá ligado? Ou seja, na mesma cidade, muito próximos bairros, dois cenários totalmente diferentes, tá ligado? Exato. Isso me lembra que eu queria falar rapidinho sobre outro teórico, que é o Max Weber, que ele vai falar sobre a questão da legitimação do poder pelo Estado. Veja só. Eu já li tanto esse texto. Então, a gente sempre, pelo menos eu, né? Vocês me conhecem, os que foram meus alunos, que são meus colegas, o pessoal que está ouvindo aí que também já me conhece, muita gente, como eu estava até falando quando o Renan falou aí, que o pessoal acaba colocando rótulos na gente, que a gente é esquerdopata, que a gente é comunista, etc. Porque a gente tem certas posições que vão de encontro a certas ideias dessa área. Mas eu não gosto de me rotular dessa forma, né? Eu penso que eu não me encaixo totalmente em nenhuma das vertentes políticas. Mas o que acontece? O que Max Weber vai falar é que, de fato, o Estado ele tem legitimamente o poder de ação, inclusive para meter o cacete na população. Aí já é aquela coisa que a gente fala assim, mas está errado, o Weber estava errado. Eu também discordo, eu acho, na minha vertente é essa, né? Não, está errado, a polícia não pode chegar batendo todo mundo, não, que seja opressão, já se torna um regime totalitário e aí está errado. Sim, mas há casos e há casos. Eu vi um vídeo hoje da Índia, talvez vocês tenham recebido no WhatsApp também, ou visto no Facebook, de uma galera na rua, né? E a polícia metendo as porras no espinhaço dos negros lá. Tá. Vai pra casa, vagabundo. Então, infelizmente, quando a gente se depara com uma situação onde a população ela não é consciente dos suas obrigações, ela não compreende os riscos que está correndo, infelizmente, nesse tipo de situação, é necessário, de fato, que o Estado intervenha. Por isso que
como o Renan também já falou a respeito dos elogios aos municípios e aos alguns estados que estão trabalhando isso com o máximo cuidado, enquanto alguns querem desrespeitar, a grande população está cumprindo. E não é nem por medo, assim, às vezes nem por medo do vírus, é realmente por uma consciência. Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm, de fato, dito assim, não, eu vou ficar em casa porque é o certo. E essa é uma resposta que resume tudo que a gente está discutindo aqui. Vou ficar em casa porque é o certo, porque ficando em casa eu não vou prejudicar ninguém. Ah, mas aí vai vir as dificuldades. Sim, mas o Estado tem por obrigação que resolver esse problema. E a gente faz a nossa parte, enquanto isso. É isso. Isso é tipo. Beleza. Isso é tipo uma coisa que, como eu falei no começo, a gente se concentra depois, sabe? Algumas pessoas, eu acho que deveriam ter a prioridade. Cara, essa frase chega a ser absurda, sabe? Se você parar pra pensar. Tipo, a prioridade é ficar vivo, não ganhar dinheiro, tá ligado? Apesar de que eu sei, vai dar problema, tá ligado? Tipo, Darlan, a gente teve que paralisar o nosso projeto por causa do corona, pô. A Darlan, a gente ia no Flower, a gente gastou dinheiro, tá ligado? E a gente teve que paralisar a obra por causa do corona. E eu também fiz compras em cartão de crédito e a gente passou, aqui em casa a gente passou quase mais de um mês pra pagar e tal, mas, caralho, dinheiro eu ganho de novo, velho. Viver eu não tenho duas vidas, não. Não tem um cogumelo verde extra. Nessa questão, falando sobre duas vidas, a gente tem muita galera que é dono de empresa, né? Que também tá surtando com a carência, né? Porque a maioria das empresas que a gente tem em Monongab, João Pessoa, no mundo inteiro, não tem renda para se manter durante muito tempo, tá ligado? Eles basicamente trabalham, pagam as pessoas, quem é dono às vezes só tem o dinheiro de manter em casa e tchau. Ou seja, aí se parar, Isso é verdade. tem o medo da falência e tal. Por isso que muita gente quer que a galera continue trabalhando, porque é o ganha-pão, tá ligado? Por isso que eu tô dizendo que são vários setores que a gente tem que analisar quando a gente fala disso, tá ligado? Não é só religião, tá? Isso é um fator de uma classe. Tem as pessoas que são pobres, tem nós, os empregados, tá ligado? E o dono da empresa. E também vive a realidade dele, que é totalmente diferente da nossa. Não tão diferente da nossa realidade. Pois é. Isso eu, inclusive, escutei num dos grupos aqui que eu estou participando, falaram assim para mim, é fácil você ficar em casa porque você é servidor público, você é professor do Estado, então você vai ficar em casa e vai receber seu dinheiro, eu sou comerciante e tal. E aí eu, de fato, comecei a pensar, que vocês sabem que eu tenho essa preocupação, né, de falar com propriedade certas coisas, aquilo que eu não puder falar, realmente ficar calado. Mas vocês têm que parar para pensar uma coisa. Olha, eu passei toda a minha infância na feira, né? O Leão sabe que a gente se conheceu no ensino fundamental, no ensino médio, no Instituto Moderno, que a gente estudou junto lá. E eu, no primeiro ano, segundo ano, talvez eu fui participar da educação física, mas no primeiro ano eu tenho certeza que eu não fui. Por quê? Porque eu ficava na feira e minha mãe não deixava eu ir para a educação física, não. Eu tinha que estar lá trabalhando. Então, eu sei a precariedade que é do comerciante, do feirante e tudo mais, e realmente eu parei para pensar, eu disse, caramba, será que eu estou sendo tão egoísta que não estou pensando nesse tipo de situação? E Leão falou uma coisa muito interessante agora, mas hoje, refletindo sobre isso, eu cheguei a uma conclusão, que inclusive eu ia postar à tarde no Facebook, mas deixei para depois daqui do podcast para poder pensar direitinho e formular. Mas é o quê? Veja que alguém falou aí também, não sei se foi Renan ou Fernando, que colocou uma questão que foi o seguinte. Não, acho que foi Renan, que como foi aquela coisa, os benefícios colaterais, né? Que acabam surgindo nessas crises. E um dos benefícios colaterais, usando sua expressão aí, que eu vejo que a gente deveria focar nesse momento, é a questão do comércio online. Nós temos muita gente aqui no Mamanguape é comerciante. O comércio desde a década, sei lá, desde o início realmente aqui do século XX, o comércio na cidade, bem antes também, no período colonial talvez, mas no século XX a história do Mamanguape se baseia principalmente no comércio.
nas feiras, nas pessoas que viajam, traz tudo mais. E hoje em dia, essas pessoas que são comerciantes, elas estão em desvantagens em relação a grandes empresas que trabalham com a nossa linguagem, das nossas gerações mais novas, né? Que é a questão do mercado online, como é mercado pago, né? O próprio Facebook. Muita gente, eu digo porque eu venho de família de comerciantes. Meus pais são feirantes ainda. Minha mãe tem uma lojinha na casa dela. Tenho uma tia minha, enfim. Minha família, boa parte, trabalha com comércio. Então, eu sei a dificuldade que é para essa fase atual. Todo mundo fala uma frase, assim estava falando, o comércio está difícil, o comércio está difícil. Mas, ao mesmo tempo, lojas e mais lojas abrem na nossa cidade. Então, isso acaba criando realmente uma concorrência terrível com o pequeno empresário, né, o pequeno comerciante. Então, isso é uma vantagem para que essas pessoas sejam inseridas. O que eu penso é que o governo do estado, o governo federal e até mesmo as prefeituras poderiam se articular para criar uma espécie de catálogo, de cadastro desses comerciantes, inseri-los no meio online, pelo menos na divulgação. É isso, formalizar. E além de tudo, veja só, alguns comerciantes, eles se dispõem a fazer delivery. Eu preciso comprar tal coisa. Mas eles não têm uma prática, eles não têm uma orientação de marketing, eles não têm uma assessoria de marketing, não têm uma assessoria voltada a essa questão da mídia digital. Então, o que eu parei para pensar hoje, e vi até algumas postagens de Glicéria, professor Rivanildo, eu acho que a Arnóbio também postou, vários professores, colegas aqui da Escola Técnica, estão compartilhando uma espécie de campanha para o trabalhador autônomo divulgar suas coisas em seus perfis, em suas mensagens. E é por aí que eu vejo a solução. Se a gente não pode ficar em casa, não significa que o comércio tem que parar. A gente está no século XXI, onde a tecnologia nos favorece com diversos sistemas de comunicação. Agora, essas pessoas que ainda não têm uma orientação, uma instrução ou uma visão voltada ao comércio online. Então, eu penso que uma das soluções para esse problema que a gente tem discutido tanto, que é o autônomo, a questão do autônomo, era que o Estado intervisse nessa situação e fizesse com que eles começassem a ter acesso ao meio digital, e assim a gente continuaria mantendo as coisas pelo menos mais amenas, né? Porque, de fato, parar o comércio prejudica. Mas não é necessário só o comércio físico, presencial. Hoje a gente tem as mídias sociais para isso. É uma coisa que me veio à mente hoje, em que eu estou elaborando aqui alguma forma de voluntariamente ajudar o pessoal aqui do bairro, os comerciantes do bairro, fazer uma espécie de catálogo, expandir isso para o município, e aqueles que puderem fazendo, é um tempo que a gente tem que se voluntariar, né? De fato, é um clima de guerra. Então a gente tem que agir de forma voluntária para salvar o nosso país. Mas não é indo para a rua, pegar o coronavírus e sair espalhando tudo que é canto. Eu lembro que, acho que no sábado passado, no sábado, que eu tava num grupo com meus amigos no WhatsApp, a gente montou uma lista com as farmácias, supermercados e, sabe, essas coisas que, tipo, ficariam funcionando delivery. Aí a gente foi repassando a lista e a lista foi aumentando. Aí, tipo, eu nem sei onde foi parar a lista, mas. Chegou pra mim. Tava faltando o número do PLAF ali. Né? Foi aquela mesmo. Foi uma pequena ação, Luiz, mas muito importante, viu? Porque, inclusive, eu já era cliente de alguns dos estabelecimentos, mas não tinha o contato via WhatsApp ou telefone. E já era uma coisa que, tempos atrás, eu tive necessidade, tipo, de comprar verduras e, não estou sem tempo desse, eu vou pedir. E eu sou amigo íntimo da família, mas não tinha. Aí eu, entendeu? Acabei aproveitando para fazer isso aí. Então, foi uma ideia genial. Agora, se isso fosse feito de uma forma mais organizada, efetiva e com a intervenção do Estado, a gente já tinha cortado um dos problemas dessa crise do coronavírus. Tipo, eu queria só para dar uma pontinha aqui, na verdade, porque isso gera outra discussão, outro podcast, se não outros, né? Mas uma ideia que eu tive um dia desses. Olha, eu sei que
vocês já levaram o assunto para toda a parte tecnológica aí. Que nem de o vírus te lembram mais aí. Mas eu entendo que é assim mesmo. E que a discussão, tá vendo aí, Fernando? A discussão leva a gente a outras questões. Mas eu queria só acrescentar um raciocínio aí, entendeu? No que Renan e que Leão também está falando aí, que é o seguinte: na verdade, a literatura ela propõe muita coisa, né? A gente acaba tendo a literatura como só uma diversão, mas a literatura ela é fundamental para estimular essas projeções possíveis também, né? Só para a gente entender, eu estava pensando, e quando a gente fala literatura, não é só o livro que a gente leu, mas as próprias séries que a gente tem visto atualmente, alguns talvez consideram como literatura, né? Afinal de contas, tiveram que ser escritas, vieram de algum livro, ou vão acabar se tornando algum livro, e são romances, são contos, não sei se sigam literários, mas se eu estiver falando alguma coisa errada, me esculhambe não, viu? Manda mensagem no privado. Mas, voltando à questão, a Netflix tem várias séries, inclusive algumas brasileiras, que eu gosto, entendeu? Algumas eu não gosto tanto não, mas algumas eu gosto, porque eu consigo enxergar essas projeções que a gente está discutindo, de sociedades distópicas ou utópicas que possivelmente podem ocorrer em torno da tecnologia. Mas o que eu queria compartilhar nesse pensamento de vocês é mais uma questão teórica também da sociologia. Uma das aulas mais divertidas que eu já tive, que eu faço quando eu estava dando aula de sociologia, era a questão justamente da teoria democrática. Gente, é show de bola. Mas, assim, a teoria democrática, ela basicamente é compreender o que é democracia e como ela é possível de existir. Então, a gente conhece ali pelo menos 3 modelos de democracia. A gente tem a democracia direta, a indireta e a representativa. Seria isso, meu Deus? E aí a gente vai ter exemplos da Grécia Antiga, exemplos que ocorreram ao longo do passar das eras e o que ocorre hoje, né? E quando você falou do uso, por exemplo, de que os políticos não são tão necessários mais para a nossa sociedade, eu já ia discordar, eu já ia dizer assim, rapaz, isso aí é impossível. Mas depois parei e voltei para refletir, sabe? Realmente, se eu acabei de falar agora há pouco que a nossa sociedade hoje possui uma tecnologia e uma forma de se comunicar de forma rápida, eficiente, a gente tem aí redes sociais, tudo que você pesquisar na internet aí. Então, isso também, inclusive o uso de aplicativos que o próprio governo federal, estadual, o Senado, enfim, eles fazem para consulta popular e essas coisas, me passou assim à mente, sabe, uma possível visão futurista de que é o seguinte: a democracia direta ocorreu na Grécia Antiga e ela é vista como aquela que a população se reúne num espaço e aí tem a liberdade e o direito de propor projetos, propor ideias e, obviamente, de votar se aquelas ideias e aquele projeto vão ser aprovados ou não. Isso é a democracia direta. Aí, os teóricos da sociologia e os historiadores vão dizer que ela só existiu nesse período e somente ali na Grécia. A única forma que a gente conheceu no Ocidente foi ali e acabou. Aí vai haver depois a democracia indireta, que é aquela que também se chama de representativa, em alguns casos, que é aquela onde a população ela não vai poder decidir as coisas, mas ela vai escolher quem é que vai decidir. Que é tipo nossa forma, entendeu? Da gente eleger vereadores, eleger deputados, eleger senadores. Eu estou falando somente do poder legislativo, que é muito importante que a gente entenda. O poder legislativo é esse. É aquele que vai trazer as ideias e que vai escolher quais são as ideias que vão ser realizadas. O executivo, gente, prefeito, governador, presidente, é só um cara que, uma mulher, no caso, que é paga pela população para administrar. É a gerente. É o gerente. Ele que vai administrar as coisas, vai fazer as coisas acontecerem. Mas a gente tem uma visão de que não, que é, né, aquela coisa da política, o prefeito é a figura mais visada, o vereador pode ser qualquer um que serve. Isso é um erro tremendo. A gente está em 2020, possivelmente as eleições vão ser adiadas,
mas não sei se para o próximo ano ou um mês, 2 meses depois, né? Mas vão ser adiadas certamente diante da situação, se a gente não conseguir reverter, e eu estou achando difícil. Mas é importante que a gente, mesmo com a situação do coronavírus, discuta política, porque a escolha de vereadores, para mim, ela é mais importante do que a escolha do prefeito. Porque se a gente tiver uma Câmara com bons vereadores, vai surgir bons projetos, vai ter um bom conhecimento da necessidade da população. E se o prefeito ou a prefeita não trabalhar, que ele é só o gestor, o gerente, aí a Câmara tem poder de tirar aquele prefeito. É o famoso impeachment. Agora, um prefeito ou uma prefeita boa com a Câmara ruim, meu amigo, sinto muito, mas não vem projeto. Se não vem projeto, a prefeita, claro, e a população pode oferecer projeto. Mas eu acho muito difícil, né? Então é importante a gente ver isso. Aí a gente está numa dita democracia representativa, mas a gente não escolhe aquelas pessoas que de fato a gente percebe que tem capacidade de raciocínio, que consegue refletir e consegue pensar no problema da população e consegue sugerir. A gente escolhe na loucura, pela amizade, ou porque me deu 10 conto, ou minha família vai votar em fulano, porque conhece. E o que é interessante a gente ressaltar, não dando tantos nomes, né, para vereador, prefeito, mas é a necessidade que, tipo, pronto, a gente está no meio de uma pandemia que e já está afetando o nosso país, né? No momento que a gente vai para o início da nossa live, que a gente falou sobre, né, o pessoal não saber lidar, não ter psicológico, existe a necessidade que desde a antiguidade tem desde que a gente soldado, né, repetindo a sociedade 10 vezes, que é a necessidade de um líder. Muitas pessoas precisam de um líder, tá ligado? Alguém que dê um norte. Esse é um dos grandes porém também para a questão do político, né? De ter uma pessoa que vai dizer, a gente não vai sair de casa. Foi um político, então um líder, é alguém que a gente vai ser, tá ligado? Além dessa pessoa poder exercer, né, a lei em cima da gente, como foi lá na Índia, mandou descer o cacete da galera, tá ligado? Tem esse poder, mas tipo, 90% das pessoas que não pensam, que não analisam as coisas, elas precisam do líder para dizer para onde é que eles vão, tá ligado? E eu acho que isso é uma questão interessante sobre a questão de política, sobre quem a gente escolhe, porque se a gente tem a prefeita agora, Eunice, muita gente toma ela como líder e que o que ela disser para a cidade tá bom e pronto. Porque assim, ele não tem ele não consegue pensar, raciocinar sobre o que é bom de fato para a cidade. Ele só sabe que se o líder está dizendo é o que é necessário, é o que precisa, entendeu? Então, tipo, quando a gente vai pensar a questão do lógica, na verdade. Quando a gente pensa a questão do corona, a gente vê que tá um debate gigantesco sobre, principalmente o que Bolsonaro está falando, né? Coisas que ele poderia falar no Twitter, né? Tava até falando com a minha namorada das semanas, cara, ele não podia ter feito essa divulgação lá, como é que foi? O pronunciamento dele aí no Twitter, mandaram as indiretas no Twitter, mas não, o cara faz um pronunciamento nacional, tá ligado? Debochando e tirando onda, pô. Tá ligado? Então a gente começa a ver a que nível tá a política, tá ligado? A que nível, não mal de Bolsonaro ou de outro, a gente teve muito mais pessoas que administraram o país, mas tipo, a gente tá vendo que o negócio tá pior do que já tava, né? Até porque a incompetência dos gestores se destaca pela situação, né? É interessante, eu infelizmente não tive essa aula aí da democracia direta, não sei o que. Eu tive. E eu, como tal, como um belo exemplar de leitor político, mas cuja opinião é baseada em apenas isso, não, eu sou formado em porra nenhuma, e como tal, eu me acho no direito de ser um pouco mais provocador, porque está no inferno sentando no colo do capeta, né? Eu indiretamente eu tinha absorvido esses conceitos, eu acho que é através da leitura de outras obras, sem nunca ter ouvido deles, sabe? Tanto é que eu ainda me refiro, hoje eu discuti com meu pai, porque ele quer muito que eu tire o título de eleitor e eu não quero tirar, como uma pseudodemocracia, sabe? Uhum.
E É verdade. então, eu chamo isso aqui de pseudodemocracia. E eu sempre quis que as coisas fossem diferentes, sabe? E retomando a proposta que iniciou esse assunto, eu acho que todos as problemas que vocês apontaram aí poderiam ser solucionados, tanto a presença de um líder, tipo, forte, sabe, e direto, quanto a melhor organização, a apresentação de projetos mais eficientes, tá ligado? E a eficiência mesmo e a economia de gasto, né? Seria atingido como uma mudança tão drástica assim no modelo legislativo executivo para a introdução de algoritmos e máquinas e tal. Podia até mudar a educação, imagina aí, velho, todo mundo aprendendo a programar no ensino fundamental para que quando chegue mais idade você sabendo que você está votando. Você tá querendo, Cara, você tá querendo que a indústria 4.0 chegue mais Meu rápido. amigo, é claro, velho. Você tá querendo que a indústria Nandinho. 4.0 chegue mais rápido, né? Nandinho, oi. tá aí teu TCC, velho, tu me agradece daqui a 5 anos. Tá certo. Já deu Tá pra certo. Pode ele. deixar, pode deixar. Lá na escola técnica, Rivanildo, professor de informática lá, ele tem matéria no primeiro ano de introdução à programação. Que eu resolvi assistir umas aulas, né? Só pra ir meio, sabe? Aleatoriamente. Aí, existe um programa que ele tem uma linguagem de programação bem simples. Eu esqueci o nome do programa agora. Mas é tipo eu acho que é isso aí. Como é que tu falou? Scratch. Isso, Scratch. Perfeito, isso. Que você vai montando o algoritmo de forma bem... como se fosse Lego, sabe? Bom de montar. E é tudo bem visível e feito para criança mesmo. Tipo, se isso fosse aplicado no ensino fundamental aqui no Brasil, nossa, ia ser muito sensacional. Deus quiser, Porque- 2070 vai estar. Porque a questão da programação, ela, sei lá, é muito você pensar fora da caixa, sei lá. Você O grande tem que- problema, olha, para encerrar o assunto, Pois é. a gente falando de política e falando de tecnologia, Diga. ela está muito focada na universidade. A universidade é extremamente importante porque a gente tem vários projetos que são ótimos para o desenvolvimento humano, científico, do caralho. Só que, tipo, no Brasil a gente esquece muito do fundamental, tá ligado? E a ideia que tá dando que é muito boa, só que o problema é que a galera não aplica. Aí fode. Mas a gente tá falando de coronavírus, porra. Então, vamos lá. Vamos lá. Sim, coronavírus. Em meio a uma pandemia e a vírus e morte de idosos, eu queria agradecer a todos vocês presentes por começar assim, falando do coronavírus, e acabar com um tema completamente aleatório, fazendo com que escute ou veja, pense diferente sobre o coronavírus e tente esquecer, saindo um pouco da normalidade e desespero que é o coronavírus hoje em dia. Então, tá tudo ligado. Porém, por isso que esse é o Nordeste, cara. Esse aí é o grande antro onde a gente entra em vários subtópicos dentro de um tópico gigante. E queria agradecer a Robson e a Nandinho por testar a graça da presença aqui no LelaCast, mais uma vez da Nandinho, pela primeira vez de Robson. Tava com saudade. E não sai lá das mãos, como água, como frutas. É isso, alguém quer dizer mais alguma coisa? Robson tá off. Que bom, pelo menos. Acho que vai terminar caiu. mais rápido. Robson caiu. Então, já que ele caiu, provavelmente acho que ele não vai aparecer, a gente tem que coração com ele. Então, eu queria agradecer a presença dele, né, por participar de quase 2 horas de live e gravações aqui com a gente. Foi muito interessante. A gente não teve nenhuma pergunta, né? Só algumas pessoas participaram. E quem quiser, por favor, mandem suas perguntas lá no Curious Cat do LelaCast, para a gente montar outro LelaCast só de perguntas, né, para a gente responder. Queria agradecer a Nandinho, a todo mundo que está em casa aí, compartilhando. E continue em casa, por favor. Continue em casa, porra, continue, né? Só para não espalhar o negócio. Vai tentar mandar mais podcast agora pra vocês ficarem em casa. Fala com você. Eu adoro ouvir. Adoro. E você, patrocinador, se você quiser fazer parte do LelaCast, por favor, entre em contato. Bota aí, editor, só de dinheiro caindo na caixa. Porque quando a gente divulga, você ganha mais dinheiro. Né? Mais divulgações, mais vendas. Pois é. Um beijo pra vocês.